noite, galera. Hoje a gente vai iniciar a unidade 4, direito parental. E assim, só para introduzir a unidade 4 de direito parental, acho que vale a pena lembrar aqui o que compreende direito parental. Primeiro, trata de relações de parentesco, isso que a gente já abordou no começo do semestre. Então, no começo do semestre a gente falou sobre direito parental, falou sobre a parte do parentesco, quem é parente, até o 4º grau, colateral, ascendente, linha reta e tudo mais. Então, isso aí a gente já falou no começo do semestre. Dentro da unidade 4, aqui, a gente vai falar então sobre filiação, que é a temática dessa aula, reconhecimento de filhos, adoção e poder familiar. Daí com isso a gente vai encerrar a unidade 4 e daí passa a unidade 5, que é o direito chamado assistencial, que a gente vai falar de alimentos, vai falar de curatela, tutela, tomada de decisão apoiada, bem de família e assim por diante. Então, nessa aula de hoje a gente vai falar de filiação. O que é a filiação? O Flávio Tartucci define filiação como uma relação jurídica decorrente do parentesco por consanguinidade ou outra origem, por exemplo, uma adoção, estabelecida particularmente entre ascendentes e descendentes de primeiro grau. Sim, resumindo isso, a gente pode dizer que a filiação é uma relação jurídica decorrente do parentesco estabelecido entre ascendentes e descendentes de primeiro grau. Ou, simplificando ainda mais, a relação jurídica existente entre pais e filhos. Ponto. Ascendentes e descendentes de primeiro grau são pais e filhos. Então, o princípio da igualdade entre os filhos, que de suma importância para a compreensão da filiação, né, está contido no artigo 1596 do Código Civil. A gente até deve ter falado sobre isso no começo do ano, quando a gente falou do princípio da igualdade aplicado ao direito de família. Então, pelo artigo 1596, os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, vão ter os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então você tem várias questões envolvidas nesse artigo 1596. Primeiro é que não vai ter mais diferença entre filhos, que era uma constante no Código Civil 16. O filho adotivo tinha menos direitos que o filho dentro do casamento biológico. O filho dentro do casamento tinha mais direitos do que o filho fora do casamento, que era chamado inclusive de bastardo, que não pode hoje em dia mais ser chamado de bastardo, porque isso seria uma designação discriminatória. Então o artigo 1596 garante essa igualdade até em termos terminológicos. E a gente tem também como artigo muito importante no artigo, dentro de filiação, o artigo 1597, que é aquele de presunções de paternidade. Por que presunção? Porque hoje em dia é meio besta de pensar nisso, mas pensa que quando foi feito o Código Civil de 2002, não foi no século XXI. Esse Código de 2002 ele foi feito ao longo da década de 60, 70 e 80. Então não existia a ideia de exame de DNA. Então você tinha que trazer presunções quanto à paternidade do indivíduo. E é isso que a gente tem no artigo 1597. As presunções ainda servem para alguma coisa, professor? Servem, porque se a pessoa está de posse de uma certidão de casamento e da declaração de nascido vivo, ela simplesmente vai no cartório e registra em nome do pai e da mãe, que são os dois que estão casados. Não precisa ter nenhum tipo de reconhecimento, o pai não precisa nem estar presente, ele não estava casado, então existe presunção. Então como é que funciona essas presunções, né? A gente está todos isso nos incisos do artigo 1597. Então, aqueles nascidos 180 dias, pelo menos, depois estabelecido convivência conjugal. Então, todo mundo que nasce, no mínimo 6 meses depois de estabelecida a convivência conjugal, presume-se como sendo casal e presume-se a paternidade como sendo do marido, né? Inciso segundo, nascidos os 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação, nulidade e anulação do casamento. Por quê? 300 dias subsequentes dá 10 meses. A gente fala que são 9 meses que a pessoa nasce, mas na verdade não são bem 9 meses, não, são 10 meses. Porque você completa 9 meses e dentro desses 9 meses e os quebrados é que costuma nascer o bebê. Então, dentro dos 300 dias, com o fim da sociedade conjugal, da convivência entre cônjuges, presume-se como sendo daqueles cônjuges que não são mais cônjuges. O terceiro inciso diz que havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Quando a gente fala fecundação homóloga artificial, artificial é feito em laboratório, né? Concepção em laboratório. Quando é homóloga é porque o material genético é utilizado dos cônjuges que estão gerando criança, não é um material genético de terceiro, por isso homóloga. O 1597, inciso 4, vai tratar de havidos a qualquer tempo quando se trata de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga, ou seja, a mulher implanta em si um embrião que já tinha sido concebido 3 anos antes, então nesse caso vai ser daquele marido. E o artigo 1597, que vai tratar do inciso 5º,
que vai tratar dos havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha a prévia autorização do marido. Então, se o casal utiliza sêmen de um terceiro e o marido autorizou, então existe presunção de que esse filho, por mais que não seja filho biológico do marido, ele vai ser filho do marido e vai constar assim no registro. Por que das presunções de paternidade? Né? Isso é a aplicação do brocardo latino mater semper certa est et pater is est quem nuptia demonstrant. Inclusive se resume muito o princípio do pater is est. Você vê que eles recortam um pedaço do brocardo e falam pater is est. O que é o pater is est? O que quer dizer esse brocardo? Né? A mãe sempre é certa. Você vê a criança saindo da mãe. E o pai é aquele a quem as núpcias demonstram. Ou seja, e o pai é aquele que está casado com a mãe. Ponto. Ah, mas a mãe teve relações com vários caras. Não interessa, ele estava casado com quem? Com aquele cara. Então aquele cara é o pai da criança. Esse princípio era absoluto no direito romano. Obviamente, essas presunções de paternidade dos dias atuais vai ser bastante absurdo. É até o que a Maria Berenice Dias disse. Essa máxima perdeu muita relevância prática. Mesmo a maternidade não seria mais certa, porque você tem a barriga de aluguel. Então, havendo uma figura de barriga de aluguel, nem a mãe se é certa mais. E essa presunção hoje, você deu espaço para uma verdade biológica. A gente tem exame de DNA. Então, havendo dúvida sobre a paternidade da criança, basta fazer o exame de DNA. Não é mais o pai não é mais aquele a quem as núpcias demonstram. O pai é aquele que efetivamente contribuiu com o material genético do ponto de vista biológico, ou aquele que efetivamente criou a criança do ponto de vista socioafetivo. Com relação à concepção artificial homóloga, né, previsto no 1597, inciso 4º, a segunda jornada de direito civil até sugeriu a revogação desse inciso, porque violaria a isonomia, porque a mulher poderia utilizar embriões com reconhecimento de paternidade, mas não o contrário, ou seja, o pai não poderia usar esses embriões. No fim, esse inciso 4 continua e não tem nenhum problema com relação a ele até hoje, até o momento continua igual. Apesar de perder uma relevância prática nas presunções de paternidade, esses incisos vão ser aplicáveis para situações de casamento. Como eu disse, a pessoa chega lá com a certidão de nascimento e consegue registrar a criança. De qualquer forma, essa presunção pode ser afastada por DNA, e o Zeno Veloso ele menciona que toda concepção sobre a prova nas ações de filiação tinha por base a circunstância de que a paternidade é um mistério impenetrável, porque algumas décadas atrás não dava para saber quem era o pai, não tinha como ter certeza, era impossível ter certeza. Hoje já se pode ter certeza. As presunções hoje servem basicamente para resolver a questão do registro em nome de ambos os genitores. Mas em caso de união estável, professor, porque beleza, quando a pessoa está casada, a presunção do 1597 se aplica. Mas e em união estável? Bem, em tese, não seria suficiente nem mesmo uma sentença judicial, nem um certificado de casamento religioso. Deveria precisar ambos os pais comparecerem no cartório para registrar o nome dos filhos. Mas existem exceções na prática e muita discordância doutrinária. Então vai variar muito de cartório para cartório conforme as regulações da corregedoria local. Tem estados que você chega com a escritura de união estável e consegue registrar em nome do pai da criança. Tem estados que você não vai conseguir fazer isso. Então vai ser realmente dependendo do caso e do estado em que você se encontra. O que diz o artigo 1598 por sua vez? O 1598 traz uma situação que não é realmente aplicada judicialmente e a eficiência prática dele é zero. Quando eu dou essa aula ao vivo, na sala de aula, eu faço todo um gráfico, uma linha do tempo, para demonstrar como é complicado a aplicação do 1598, e depois que todo mundo quebrou a cabeça para entender o 1598, eu passo para o próximo slide e falo o seguinte: haha, gente, não precisava nem se preocupar com isso, porque não tem eficiência prática nenhuma. Basicamente, o que se diz no artigo 1598, né? O 1598 fala que, salvo prova em contrário, se antes de decorrido 10 meses depois da dissolução da sociedade conjugal, a mulher contrair novas núpcias e nascer algum filho, esse presume do primeiro marido, se nascido dentro dos 300 dias a contar do falecimento daquele marido. E do segundo marido, se o nascimento ocorrer após o período e já decorrido 180 dias depois da convivência conjugal. Vocês veem que é uma confusão. E é difícil, a gente precisa colocar numa linha do tempo. Aliás, fica o desafio para vocês. Coloquem numa linha do tempo a explicação do 1598 e vejam se vocês conseguem entender. De todo modo, não é aplicado. Então isso acho que deve garantir um certo alívio por parte de vocês. Né? De qualquer forma,
E se o suposto pai se recusar a fazer o teste de DNA? Isso pode acontecer. O STJ tem uma súmula sobre isso, súmula 301. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter seu exame de DNA induz presunção iuris tantum de paternidade. O que é isso? Quer dizer que se ele se recusa a fazer o exame de DNA, existe uma presunção de que ele é o pai. Ele vai ter que provar, agora ele que vai ter que juntar provas de que ele não poderia ser pai dessa criança. E a melhor prova que existe é o exame de DNA. Então, complica para o pai, numa situação dessa, para o suposto pai. O enunciado 104 da primeira jornada de direito civil diz que no âmbito das técnicas de reprodução assistida envolvendo emprego de material fecundante de terceiros, ou seja, reprodução artificial heteróloga, o pressuposto fático da relação sexual vai ser substituída pela vontade juridicamente qualificada, ou seja, do pai, que na verdade não é o pai biológico, ele quer ter um filho ainda que com material genético de outra pessoa, gerando uma presunção absoluta ou relativa de paternidade no que tange ao marido da mãe da criança concebida, dependendo da manifestação expressa ou implícita da vontade no curso do casamento. Então o sujeito tem que expressamente manifestar ou deixar implícito que ele concorda com a utilização do material genético de terceiro para que essa criança concebida com material genético de terceiro seja considerada, seja presumida como filha desse marido, certo? O enunciado 258 da terceira jornada, por sua vez, vai falar que não cabe a ação do 1601 do Código Civil se a filiação tiver origem em procriação heteróloga autorizada pelo marido. O que isso quer dizer? A ação do 1601 é a ação negatória de paternidade. É o direito que o marido tem de ingressar com uma ação para provar que ele não é o pai daquele filho. Bem, obviamente a doutrina diz, não cabe esse tipo de ação se o sujeito aceitou que se utilizasse o material genético de outro. Existe uma exceção, né, quando se tem dúvida sobre a autenticidade da autorização dada pelo marido. Então, vai que o marido não deu autorização e foi falsificada essa autorização dele. Nesse caso, obviamente, se aplicaria a ideia do 1601. O enunciado 362 vai tratar do venire contra factum próprio no direito de família. Lembra quando eu falei que o princípio da boa-fé, o objetivo, se aplica o direito de família? Vejam só, aqui a gente tem uma demonstração clara disso. Então, o enunciado 362 diz que a vedação do comportamento contraditório, chamado pelo nome muito mais legal de venire contra factum próprio no latim, funda-se na proteção da confiança. Então, qual que é a ideia? Que se o marido não pode se arrepender da autorização e depois se recusar a registrar o filho. Então, ele deu autorização. Pode usar material genético de terceiro, já que eu sou infértil. Daí concebe uma criança, ele olha para a criança e fala assim, quer saber, eu não quero ser pai dessa criança não. Não é meu filho de verdade. Ele pode se arrepender? Não pode. Ele já concedeu autorização, então ele não pode negar a paternidade dessa criança. Todas as técnicas de reprodução assistida são abrangidas por esses enunciados de jornada. Vocês veem que a jornada de direito civil fez muita análise a respeito do assunto. Por quê? Porque o nosso Código Civil não atinge a variedade e a profundidade dos problemas decorrentes da reprodução heteróloga. O enunciado 105 da primeira jornada diz que fecundação artificial, concepção artificial, inseminação artificial, que estão constantes no artigo, tem que ser interpretados como técnica de reprodução assistida. Por quê? Porque você pode ter zilhões de técnicas de reprodução assistida, não necessariamente inseminação artificial e tudo mais. Então, a doutrina quer unificar isso para dizer, ó, vale para qualquer tipo de técnica de reprodução assistida. A terceira jornada de direito civil, no enunciado 257, vai dizer que essas expressões devem ser interpretadas de forma restritiva, não abrangendo a utilização de óvulos doados e gestação de substituição. Então, não vai se aplicar, de acordo com a terceira jornada, para óvulos doados, só para espermatozoide doado. Por que a doutrina fez esse tipo de avaliação? Eu confesso a vocês que não faço ideia. E gestação de substituição é um nome um pouquinho mais técnico para barriga de aluguel. E no enunciado 106, se lembra da primeira jornada de direito civil, se lembra que para que seja presumida a paternidade do marido falecido, vai ser obrigatório que a mulher, ao submeter a uma das técnicas de reprodução assistida, com material genético do falecido, esteja na condição de viúva. Se ela estiver casada com outro, ela não poderia usar. Por quê? Poxa, se tem autorização do marido, qual que seria o problema? Eu não vejo problema. Sendo ainda obrigatória a autorização escrita do marido, porque se utiliza o material genético após sua morte. Você também não pode tirar o material genético de uma pessoa falecida sem que ela tenha autorizado. Que a pessoa talvez não queira ter um filho depois de morta. Você, vou ser pai de uma pessoa que nunca vai me conhecer? Pode acontecer. Além disso, no enunciado 107, lembra que se terminou a sociedade conjugal, somente poderá ser aplicada a regra do inciso 4, né, sobre a inseminação artificial, se houver autorização prévia por escrito dos ex-cônjuges para a utilização dos embriões excedentários. Então, assim, tem embrião que está congelado.
só vai poder implantar esse embrião excedentário na mulher se o ex-cônjuge autorizar. Afinal de contas, ele nem queria estar casado com aquela pessoa. Ele vai concordar em essa pessoa ficar grávida dele? Vocês veem que é uma situação complicada, né? Ainda sobre as presunções de paternidade, fechando a aula de hoje, o enunciado 129 da primeira jornada de direito civil propôs também uma outra alteração no Código Civil. Qual? A questão de maternidade. E a proposta seria a inclusão do artigo 1597-A, de que a maternidade vai ser presumida pela gestação. Mas o parágrafo único ressalta que, nos casos de utilização das técnicas de reprodução assistida, a maternidade vai ser estabelecida em favor daquela que forneceu o material genético, ou que, tendo planejado a gestação, valeu-se a técnica de reprodução assistida heteróloga. Então o parágrafo único abre margem para dizer que mãe é aquela que queria ser a mãe mesmo, aquela que queria criança. Seja ela aquela que doou o óvulo, seja ela aquela que doou o útero, no caso, para gerar a criança. Então tem que analisar casuisticamente. Próxima aula a gente vai tratar de algumas outras questões bastante polêmicas sobre filiação, certo? Até a próxima, pessoal.